O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Das palavras do Santo Evangelho. A nós descei divina luz,
nós descei, divina luz, em nossas almas acendem o amor de Jesus, o amor de Jesus. Então, nesta celebração penitencial, vocês receberam esse papelzinho, sim ou não? Pode levantar o papelzinho. E aqui nós vamos colocar também, ao longo desta celebração, as nossas intenções. E vejam como é importante a nossa intenção, Quando o padre vai consagrar a Eucaristia, pão e vinho, elas precisam estar sobre o altar. Ou então, quando é uma missa campal, às vezes na mão do ministro, mas de qualquer forma, ele precisa saber e ter a intenção para que o pão e o vinho se tornem o corpo e sangue de Cristo. Assim também nos nossos atos. Quando uma pessoa faz uma coisa com a intenção, alguém acontece um acidente, mas o mal, com a intenção de fazer o mal, ele tem um peso diferente quando a pessoa faz aquilo sem intenção. A intenção não é alguma coisa qualquer, mas é algo muito importante na nossa vida. Quando o homem se casa com a mulher, ele tem também a intenção. Quanto mais perfeita for essa intenção, mais perfeito será esse relacionamento. Assim também nós, nesta celebração penitencial, e hoje, de modo especial, através dessa dinâmica, vamos também colocar como uma forma de melhorar a nossa intenção de nos libertarmos dos nossos pecados, depois com a absolvição geral, e a intenção também de nos tornarmos novas criaturas em Cristo Jesus. A nossa consciência é este sacrário onde somente Deus e nós entramos e precisamos cuidar constantemente dela. Como é bom quando um pai educa o seu filho e chega à conclusão que ele adquiriu boa consciência. Então os pais ficam mais tranquilos. E assim também Deus em relação a cada um de nós. Deus quer tocar na nossa consciência através da sua palavra, através dos seus ensinamentos. Existem outras formas de se tocar a consciência. Quando uma pessoa muito rebelde fala, depois cada vez mais esse diálogo precisa se tornar algo mais pesado. Quantas pessoas que estão presas hoje porque não foram capazes de ouvir os seus pais, os líderes religiosos, e agora fazem essa experiência tão dramática. Deus também quer falar conosco, tocando a nossa consciência. É a maneira mais suave de Deus dar a direção para a nossa vida. E olhando para a liturgia de hoje, nós percebemos que Deus, Ele nos ama e cuida de nós e nos chama há muito tempo. Há quanto tempo foi escrito esse texto do profeta Joel? E a gente observa que já nesse tempo, há muito tempo atrás, Deus já manifestava o seu infinito amor pelo seu povo, revelando a sua misericórdia, benignidade e um desejo imenso de perdoar o seu povo e restabelecer a todos a comunhão. Então aqui vemos nesse texto do profeta Joel que esta conversão, uma das exigências de Deus também para o nosso perdão, para recebermos o perdão de Deus, que esta conversão seja sincera, profunda e interior, e não apenas atos externos.
Nós temos muitos símbolos maravilhosos. Desde o início da Quaresma, nós recebemos o que sobre a nossa cabeça? As cinzas. Vejam quanto simbolismo, quantos sinais a nossa liturgia tem. E eles são muito importantes, mas é importante também que seja algo verdadeiro, algo sincero. Por isso a palavra de Deus ao profeta vai dizendo: rasgai o vosso coração e não as vestes, e voltai para o Senhor. Então eles tinham o costume de rasgar as vestes, mas Deus pede que nós rasguemos o nosso coração, né? E como diz também na palavra, que tire do nosso peito um coração de pedra e coloque um coração de carne. Também a palavra de Deus vem nos ensinando a nos libertarmos do nosso comodismo. Deixe o esposo o seu aposento e a esposa o seu leito. Quantas vezes nós caímos por preguiça espiritual, sim ou não? E quanto nós avançamos à medida que vamos tomando consciência, por exemplo, do valor da oração. Quantas pessoas estão se tornando melhores a partir de uma oração mais intensa, também um tempo maior para oração. Quantas pessoas estão se sentindo mais fortes a partir da oração do rosário, da participação mais intensa na Eucaristia. O quanto nós poderemos nos tornar mais fortes se criarmos o hábito da comunhão diária. Tudo isso está ao nosso alcance, mas é preciso que a gente se liberte do nosso comodismo, os nossos próprios relacionamentos familiares. Como diz uma expressão antiga: família que reza unida permanece. Vamos repetir isso? Família que reza unida permanece unida. E é uma grande verdade, né? Há uns tempos atrás estava uma pessoa falando, né? No centro das nossas casas antigamente era, né, a imagem, quadro de Jesus e Maria. Depois que veio a televisão, né, quem ficou no centro da sala? A televisão. E agora a internet, nem a casa mais, nem a sala mais, mas é para o quarto, etc. Então nós, de um certo modo, fomos tirando Deus do centro das nossas casas, dos nossos lares. E quando o ser humano ele se afasta de Deus, ele se esvazia de Deus e se enche de si mesmo, nós nos tornamos uma fonte de problemas, de confusões, e chegamos ao ponto de nem nos suportarmos a nós mesmos. Mas à medida que nós vamos nos enchendo da presença de Deus, né, nós vamos também permitindo que Jesus nos purifique. Ele também vai perfumando a nossa vida. Na liturgia da missa de hoje falava da experiência de Jesus em Betânia. Ele foi ungido por Maria e diz que aquele perfume ele exalou por toda aquela casa. Um perfume muito caro, que todos se escandalizaram, a maioria, ao ser jogado sobre a cabeça, derramado sobre a cabeça de Jesus. Mas esta é a experiência de cada um de nós. Quando nos aproximamos de Jesus, nós passamos a ter também o mesmo odor de Cristo. E aí o bom odor de Cristo, ele vai sendo exalado nas pessoas que estão do nosso lado. Assim acontece também na nossa casa. A família que busca a Deus, e de modo especial quando todos se dedicam a isso, nós vamos transformando o nosso ambiente num ambiente mais amável, mais benigno, mais misericordioso. Mas também é importante que nós tenhamos consciência dos nossos pecados. O Papa Paulo VI dizia que um dos maiores problemas era do ser humano, do homem moderno, é a perda da consciência de pecado. O pecado é como um veneno. Tendo consciência dele ou não,
ele vai produzir o seu efeito na vida de cada um de nós. E se nós não cuidarmos da nossa consciência, como diz o texto de Joel, chorem entre o vestíbulo e o altar os ministros sagrados do Senhor. Esse mal, ele vai entrando na nossa vida e ele vai nos destruindo. E nós vamos perdendo a nossa capacidade de amar a Deus e as coisas de Deus. A verdadeira felicidade, que é a alegria no Senhor, ela vem não de uma felicidade mundana. Hoje, o que é felicidade? A pessoa ter prazeres extremos, seja na droga, seja na bebida, seja numa sexualidade desregrada, e que depois vem o vazio. Mas a felicidade, verdadeira alegria no Senhor, é a alegria que vem dos bons valores, das virtudes cristãs. A alegria de se sentir uma pessoa honesta, de se sentir uma pessoa fiel, de se sentir uma pessoa caridosa, uma pessoa justa. É uma alegria que permanece com a gente dia e noite sem cessar. Você pode estar preso injustamente, mas ninguém consegue roubar esta alegria de uma boa consciência, de uma pessoa que sabe que está fazendo a coisa certa, sabe que está no lugar que Deus deseja que ela esteja. Ontem eu estava lendo um trecho de Santo Agostinho que ele dizia que todas as coisas nesse mundo tendem para o repouso, né? Você joga pedras e elas, né, numa montanha, elas vão caindo, chega lá embaixo, elas vão parar. A água também chega no mar e assim por diante. E ele dizia, você mistura água com óleo, né, fica aquela confusão. Dali a pouco a água vai para baixo e é isso mesmo, né, o óleo fica para cima. E ele fala, e depois que as coisas encontram o seu lugar, elas ficam em repouso. E assim também nós. Santo Agostinho vai dizer que a nossa alma só encontra repouso em Deus. Por isso que uma pessoa sem Deus, ela nunca tem paz, ela nunca tem repouso. E aqui está a oportunidade para nós de encontrarmos o nosso repouso em Deus. Ninguém, né, passa por grandes dificuldades com a sua consciência quando faz o bem às pessoas, quando respeita as pessoas. Mas quando a gente faz o mal, a primeira coisa que a gente perde é a paz interior. Uma pessoa que cometeu um crime, passa uma ambulância lá, ela já está fugindo, né? Qualquer barulho estranho, mas quem está em paz não precisa fugir de nada, anda de cabeça erguida. Por isso que é importante a gente cuidar da nossa consciência. E no Evangelho de hoje, nós nos confortamos com a palavra de Deus. Vejam que esta parábola foi contada pelo próprio Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Para aqueles que têm dúvida da misericórdia de Deus, esta é uma das parábolas mais belas da Sagrada Escritura, onde nós aprendemos a ter confiança na misericórdia de Deus. Vejam, né, esses personagens desta parábola. O filho ingrato que não foi capaz de reconhecer o valor da sua família e dos seus pais. Até tem uma canção antiga que dizia, né? Muita gente é feliz e não sabe. Muita gente só vai descobrir o valor das coisas depois que perde. E assim aconteceu com esse filho pródigo. Não soube reconhecer o valor do seu pai, da sua família, da sua comunidade, da sua igreja. Esses dias uma pessoa que faz um trabalho na pastoral carcerária veio falar comigo. Chegando lá no presídio, conversando com os jovens, e um deles veio até ela e disse: eu era coroinha, né, na minha infância, e agora eu estou aqui. E aí com saudades, né, desse tempo em que ele era livre, em que ele estava na sua família, em que ele estava na sua comunidade. Feliz da pessoa
que reconhece o valor das coisas enquanto está ao seu dispor. Não temos famílias perfeitas, amizades perfeitas, mas nós precisamos agradecer. O Papa Francisco dizia que um dos segredos para a felicidade humana é aprender a agradecer as pequenas coisas que estão ao nosso redor. Uma pessoa que aprende a ter gratidão, como diz a palavra, né? Seu coração banqueteia-se continuamente. Agradece as pequenas coisas, agradece a Deus, agradece as pessoas. Uma pessoa ingrata, é impossível que ela seja feliz. Tudo está ruim, se chove está ruim, se faz sol, se tem frio, se tem calor, nada está bom. Se tem bens não está bom, mas aí está o segredo. E o filho pródigo aprendeu a ter gratidão somente depois que estava entre os porcos, na lama. E assim muitas vezes acontece com cada um de nós. Também nós precisamos examinar a nossa consciência para ver se nós não estamos querendo tomar conta demais das coisas. A igreja é o local, como diz o Papa Francisco, né? Cada cristão deve ser um oásis da misericórdia para as pessoas e para o mundo, e a igreja também. Jesus, na profecia de Isaías, dizia que quando Jesus realizasse a sua missão, ele não apagaria o pavio que ainda fumega e não quebraria a cana rachada. E é assim que nós devemos agir enquanto igreja. É claro que isso não é motivo para a gente abaixar a guarda. Não, agora Jesus é misericórdia, perdão, pode fazer o que quiser, vai, mistura com os porcos, volta e assim por diante. Não. Deus, Ele sempre mostra para nós o caminho da verdade, o caminho da vida. Mas nós, enquanto igreja, precisamos estar prontos a acolher a todos. Quantas pessoas que estão caminhando muito bem, mas tem pessoas que estão chegando agora, e pode ser que a sua fé ainda seja frágil, está apenas fumegando. Outros caminharam muito bem e de repente por algum motivo estão se apagando. E nós precisamos, principalmente nós, padres, diáconos, as lideranças, termos essa boa consciência de saber acolher aqueles que estão voltando, saber ter paciência com aqueles que estão meio que apagando na sua fé. E assim nós vamos aprendendo a ser este ideal da parábola, que é o Pai misericordioso, que ama o filho que está do seu lado, que nunca fez grandes bobagens, mas que também sabe acolher e esperar o filho que se afastou. Este é o projeto de Deus para cada um de nós, e precisamos examinar as nossas consciências para ver em qual desses personagens nós estamos nos enquadrando mais. E uma coisa importante também para nós, como eu disse, não abusarmos da misericórdia de Deus. Porque Deus é misericórdia, Deus é perdão, mas vai chegar um dia que nós vamos ter que passar dessa vida. Chegará a nossa Páscoa. E nós precisamos nos esforçar para estarmos inclinados para Deus. E é importante que a gente também ouça a palavra de Jesus, que Ele disse para a mulher apanhada em adultério: ninguém te condenou? Não, ninguém. Então, eu também não te condeno, mas vá e não tornes a pecar. Precisamos fazer esse esforço para que haja crescimento espiritual na vida de cada um de nós. E aqui está um dos grandes segredos, além da confissão, que nós estamos celebrando também este sacramento, é a gente se esforçar para reparar os nossos erros. É a gente se esforçar para não cair novamente naquele mesmo erro, senão a gente acaba deixando a graça de Deus passar em vão na nossa vida. Então eu gostaria de compartilhar com vocês um texto muito lindo, que fala a respeito disso, como recuperar a luz
de Deus na nossa alma, o brilho de Deus na nossa alma. Então vamos ler juntos. O que torna a expiação mais necessária ainda é que sem ela não somente deveremos lamentar a perda das graças passadas, como também a privação para o futuro de graças preciosas que Deus nos destinara. É sabido que há duas partes bem distintas na penitência: a volta da vontade de Deus pela acusação e pelo pesar sincero das faltas cometidas, e a reparação da ofensa ou a simples irreverência feita a Deus, cuja honra e pecado feriu. Aqueles que se contentam em arrepender-se de suas faltas obtêm sem dúvida o perdão. Mas se não as reparam neste mundo, deverão sofrer consequências muito funestas. Deus será menos pródigo de graças, e a alma enfraquecida pelo pecado não praticará a virtude com a perfeição desejada. Pela simples reprovação das faltas cometidas, a inteligência recupera parte das luzes e a vontade parte de sua atração para a virtude. Essas duas potências, porém, não podem reaver tudo quanto perderam, senão por atos generosos que contrabalançam os efeitos do pecado e restituem à alma seu vigor primitivo. Permitem também à alma elevar-se mais alto na virtude do que se não tivesse pecado. Então vejam, e depois ele cita Pedro, que negou a Cristo 3 vezes, mas essa reparação que ele fez levou ele a um grau muito maior de perfeição do que ele tinha quando conheceu a Jesus. Então nós precisamos fazer uma boa confissão, estamos fazendo, mas é preciso também cuidar da reparação, né? Se cometemos erros, se ofendemos as pessoas, se defraudamos alguém, precisamos agora fazer atos contrários, né? Quantas pessoas que trazem a culpa, por exemplo, pelo aborto. Como contrabalançar isso? Fazendo bem a uma criança. Eu lembro de um filme que eu assisti do Mahatma Gandhi, que foi um dos maiores pacifistas que existiu nesse mundo. E aí teve uma confusão entre hindus e muçulmanos. E aí uma pessoa cheia de culpa chegou para ele: o que eu faço para me libertar dessa culpa? O que você fez? Eu matei uma criança muçulmana, né? Na briga lá, etc. O que eu devo fazer? Ele falou: você deve adotar uma criança da mesma idade daquela criança. Ele era hindu, mas deve ser um muçulmano. Mas foi assim que ele aconselhou essa pessoa a reparar o seu erro. E assim também nós precisamos reparar os nossos erros, fazendo um ato contrário àquele que nós fizemos. Então agora nós vamos examinar ainda um pouco mais a nossa consciência através de uma música que vai ser cantada agora, e ela diz também uma mensagem em relação à paz que está acontecendo no mundo, essa guerra, e nós precisamos ser instrumentos da paz. Então preste atenção nessas imagens. Temos as grandes guerras entre os povos, mas também a guerra que começa dentro do nosso coração. Então, através dessa belíssima música, que foi criada pelo movimento Focolare, que surgiu na Segunda Guerra Mundial, é uma grande mensagem para a nossa consciência. Não apenas eliminar o mal da nossa consciência, mas promovermos a paz, a começar dentro de nós.